Oi, professor Takashi. O professor não está acessando. O senhor não está conseguindo entrar, nem o Daniel, é isto?
Daniel, é isso? Daniel? Opa, deu Daniel? certo. Opa, Ô, professor Takashi. deixa eu ver. Alô, tá ouvindo? Alô, professor. Vili, Opa, opa, até que enfim. tivemos probleminha aí, mas que podemos continuar, Infelizmente, né, professor? vamos lá, desculpe aí que aconteceu algum problema aqui no internet aqui. Vamos lá. Desculpe aí, Tá, pessoal. Aí. tá, então, vamos, não, sem perder tempo, vamos lá, professor. O senhor está em Manaus, lógico, né? Estou em Manaus aqui, a internet está ruim pra caramba. A minha Vamos lá. pergunta, a resposta é redundante, né? Vamos lá. Hoje, na 33ª live de 2023, e o Sim, tema é curso sobre demandas específicas. específicas. Vamos lá. O que nós estamos abordando nesse processo, tá? Porque normalmente no sistema de cursos que é oferecidos hoje,
tanto de graduação, especialização, pós-graduação, são vários tipos de cursos que é feito através na cabeça de um professor, de um trabalho, e muitas vezes não é um curso realmente necessário através, e principalmente com a demanda empresarial. Então, existe um gap nesse processo entre o que se ensina nos cursos convencionais do processo e o que é um curso de uma demanda específica. Por exemplo, vou fazer um curso de vendedor. Tá. Então, se um curso de lojista, por exemplo, balconista de uma loja, tal. Então, parece uma coisa simples, é um curso convencional, mas se vamos trabalhar sobre balconista de uma padaria, balconista de uma farmácia, balconista de uma floricultura, não tem nada que venha a formação para cada um deles. Então, não adianta fazer um curso de balconista no processo, imaginando que atenda a todos a necessidade do segmento. Isso não acontece. Então, é um dos pontos mais difíceis que existe hoje, é realmente o que são cursos de demandas, o que é necessário no processo. E esse tipo de curso de demanda no processo exige um aperfeiçoamento por parte do instrutor, do professor, da própria a constituição jurídica da organização, um tipo de abordagem completamente diferente. Isso é, você tem que entender o segmento real do processo para que você possa estar fazendo esse tipo de treinamento e capacitação profissional. Então, é isso que nós chamamos de demandas específicas no processo. Então, existe hoje muitos cursos convencionais de uma maneira tradicional no processo, mas nem sempre aquele curso tradicional que é colocado no mercado é a necessidade do mercado ou a configuração da maneira como foi dado atenção sobre isso. Então, o papel do terceiro setor nesse tipo de curso é exatamente tem que ter uma visão um pouco diferente do convencional no processo. O que existe muitas vezes nos cursos tradicionais do mecanismo é simplesmente você ter uma grade curricular que foi elaborada de uma eventual experiência no processo e não é uma grade que é discutida antes de elaborar o curso. Então, na verdade, antes de elaborar um curso específico, no caso, tem que haver uma espécie de uma pesquisa para analisar qual a necessidade da formação daquele profissional. E como que você quer que forme esse profissional para poder trabalhar de que forma em cada uma dessas atividades. Isso é um problema extremamente difícil de processo, porque foge da tradicional, eu tenho conhecimento e estou passando conhecimento. Porque muitas vezes o instrutor que tem determinado conhecimento, ele está defasado. Automaticamente ele vai acabar propondo um tipo de recurso que muitas vezes não vai servir para absolutamente nada no processo. Então, essa é a diferença que existe entre uma demanda e a necessidade do processo e o que se oferta de curso hoje é uma grande dificuldade que existe, um buraco nesse processo, e é justamente o papel do terceiro setor nesse momento é buscar esses tipos de informação, é buscar forma de cursos de troca de experiência. Isso nem sempre o professor ou o coordenador daquele curso, no caso, ele tem entendimento suficiente para cobrir diversas características regionais. Um caso clássico que eu estava comentando agora há pouco. Preparar um balconista, por exemplo, para uma padaria é uma forma. Se eu vou preparar um balconista para uma farmácia, é uma outra forma. Se eu vou preparar para uma floricultura, é um outro pessoal completamente diferente. Não só tem que conhecer o segmento profissional no qual está abordando, mas tem que ter um entendimento daquele processo. Um caso clássico disso, por exemplo, quando tem toda a questão de disponibilidade de uma atividade, de um negócio no processo. Existe normalmente os tradicionais receita de bolo que nós brincamos, mas nem sempre aquele processo lá é o processo que deveria estar sendo dado no processo. Isso é, a pessoa que está dando esse tipo de treinamento, às vezes não tem conhecimento suficiente para que possa realmente atender a expectativa. Então, quando nós estamos falando em cursos específicos no processo, antes de lançar o curso no processo, tem que haver uma espécie de uma pesquisa
estudar um mecanismo e criar processos para poder fazer com que haja ministrar esse tipo de curso. E nesse processo não é simplesmente treinar a pessoa, e sim tem que ver quais são os detalhes técnicos que podem melhorar esse mecanismo. Um caso clássico disso, por exemplo, é quando você se prepara para poder fazer, acabei de falar com você, para vender farmácia, balconista em farmácia. É completamente diferente do balconista de padaria. De padaria tem o pão, consumo, tem uma certa, vamos falar assim, a visão é generalizada, comer o pão, ou então bolacha, biscoito, o que seja. Na farmácia você vai atender desde uma pessoa que esteja doente, vamos chamar, que quer ir comprar remédio, uma pessoa que vem buscar um shampoo da vida, ou vem buscar uma pomada, alguma coisa específica disso. Então, é completamente a diferença, a maneira do enfoque nisso. Então, os cursos têm que ser preparados para isso. Além de ser uma organização terceiro setor, se você não mostrar para eles de que maneira que vai fazer a interface desses assuntos com a sua profissão e com o seu mercado no processo, muitas vezes o curso que você está propondo de trabalho não é o suficiente ou você vai induzir a um grande erro no processo. E isso acontece extremamente complicado quando nós estamos falando de gestão do terceiro setor, porque você tem uma demanda necessária que você está, conforme a sua atividade está se propondo, se é uma entidade ambiental, se é uma entidade social, se é uma entidade que trabalha com a área de saúde, ela tem caráter diferente de atividades. E nisso, o curso de gestão, por exemplo, vou administrar uma organização. É lógico que quem trabalha com o terceiro setor na área ambiental tem uma necessidade de um treinamento e uma capacitação, e se eu vou trabalhar com saúde, é completamente diferente e tem outras demandas, necessidades do processo. Então, nesses andamentos, desses trabalhos, nas propostas de treinamento, capacitação, é o que nós chamamos de cursos específicos no processo, a necessidade que o profissional que vai ministrar esse curso tenha uma noção mínima do que é a atividade do terceiro setor, a atividade da saúde ou do meio ambiente. Então, são cursos específicos no processo que tem que ser preparado para isso. Não adianta pegar um curso de administração do terceiro setor que trabalhe de maneira genérica do processo e com isso esteja resolvido o treinamento e a capacitação. Não. Para cada atividade tem especificidade no caso. E isso é a característica do terceiro setor. Porque numa indústria farmacêutica ou numa indústria alimentícia no processo, ela tem um mercado definido para as suas atividades, o seu produto. Quando nós estamos falando em terceiro setor, ela tem uma diversidade de processo. Vamos pegar um caso clássico, que acabei de falar no caso do setor de saúde. Se é uma organização de saúde, é preciso saber se é a saúde mão de obra, se é a assistência médica, se é assistência hospitalar, se é um trabalho de pós-cirurgia, o que seria esse processo? É completamente diferente de uma atividade convencional de saúde. Assim como vou trabalhar no serviço ambulatorial. Então, se é um serviço ambulatorial de atendimento ao público, lógico que o atendente que vou estar trabalhando nesse processo não pode ser o mesmo treinamento que se dá, exemplo disso, na padaria, floricultura do processo. Nada tem a ver. Então, dentro da atividade do terceiro setor, o treinamento e a capacitação, ela tem que ser específica para cada determinadas ações que é proposto fazer. E na mesma área, vamos supor, sou uma entidade ambiental. Se eu vou fazer trabalho ambiental de compensação, de neutralização ambiental, ou se vou trabalhar com reciclagem, ou se vou trabalhar com questão hídrica, ou vou trabalhar com situação florestal. Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem uma diversidade diferente de abordagem no processo. Então, o treinamento não pode ser um treinamento simples no processo, que eu vou discutir a questão ambiental. Então, dentro do terceiro setor, quando nós estamos falando de treinamento, além de ser específica a sua atividade, ela tem uma complexidade da ação que eu tenho que entender primeiro o que é o terceiro setor, como é que ela atua nesse mecanismo e, ao mesmo tempo que faça isso, eu tenho que fazer a correlação
de que seja atividade economicamente viável e possível nesse processo. Então, com isso, o treinamento que se faz dentro do terceiro setor, essa especificidade é uma característica muito peculiar nessa área. Então, o treinamento e capacitação do terceiro setor, ela tem uma diferença enorme com outras atividades de treinamento comercial ou empresarial no processo. Então, mesmo a questão de contabilidade, mesmo a questão de administração, mesmo no caso da assessoria jurídica no processo, também tem esse viés completamente diferente. Daí a necessidade que os conselhos profissionais comecem a estudar, comecem a abordar esse processo de uma forma profissional, para que observe essas especificidades e, com isso, comece a treinar com um caráter específico para cada tipo de atividade. Então, um curso, muitas vezes, uma grade curricular de treinamento e capacitação, de uma organização para outra, nada serve. É completamente diferente esse mecanismo. Além desse mecanismo, dessa diferença no processo, existe a questão das legislações pertinentes àquela atividade. Então, tem leis que combinam com toda uma diferencial do processo que tem que atender certas exigências legais. Ou melhor, às vezes não é nem exigências, são oportunidades legais que foram criadas. Exemplo disso, vai. Quando nós estamos falando de captação de recursos, um monte de coisa, e você aborda de uma maneira genérica no processo, como é que ficaria a questão da composição de um fundo patrimonial de investimento? Como é que seria, no caso, um projeto chamado Rota 2030 da legislação brasileira? Como é que seria em relação à renúncia fiscal? Como é que seria em relação à questão da conversão das multas ambientais? Então, existem diversos detalhes no processo que vai exigir que aquele treinamento seja feito de uma maneira específica para aquele assunto. Então, no treinamento e na capacitação, quando nós estamos falando do terceiro setor, tem uma abertura enorme no processo, e não só para a atividade principal e a atividade secundária que a organização vai fazer, há necessidade que haja um entendimento muito mais complexo do processo, para que no treinamento possa abordar todos esses assuntos de uma forma mais integrada nesse mecanismo. Então, esse tipo de situação, infelizmente, hoje não é levado em consideração, porque você existe os pacotes de treinamento. E o pacote de treinamento é simplesmente um ponto estanque. Então, como administrar uma organização? Como fazer uma contabilidade? Mas ela não consegue entrar nos detalhes desse mecanismo. Então, quando nós estamos falando do terceiro setor, os cursos são completamente diferentes e há uma necessidade de que você possa estruturar conceitualmente essas ações. Então, além da questão do conteúdo da grade no processo, é preciso entender o conceito daquela organização para saber como é que eu devo preparar o material e como devo ser ministrado esse processo. E ainda tem um outro complicante. Quando você faz esse tipo de treinamento e capacitação específico no processo, você tem que estar observando quanto à economia local onde você está inserido. Porque muitas vezes o que você tem uma visão da sua realidade, daquela sua localidade, mas ele pode diferir de onde que está sendo feito em uma grande cidade, ou numa cidade de pequeno porte, ou no vilarejo do processo. São ações que mudam completamente nesse mecanismo. Então, tudo quanto é treinamento, onde se fala em envolver no terceiro setor, ela tem essa especificidade que você tem que observar e tem que ser respeitado nesse mecanismo. Então, não serve grandes cursos convencionais. É comum, muitas vezes, as pessoas que assistem aos seminários a pessoa está lá anos participando do treinamento e de seminários e palestras que eu faço no Brasil. Muitas vezes a pessoa me fala depois assim, nossa, você fez uma abordagem diferente hoje, eu não estava sabendo sobre isso, assim por diante. Né? Por que motivo? Porque a gente tenta moldar a abordagem conforme a necessidade local. Então, se eu vou fazer um seminário para discutir terceiro setor numa zona rural, nada tem a ver com uma zona industrial, por exemplo. Então, com isso, a abordagem tem que ser feita
conforme a necessidade e a demanda local do processo. Então, o treinamento não tiver o mesmo ritmo de conhecimento, não tiver a mesma abordagem no processo, muitas vezes o que você está querendo induzir em capacitação e treinamento, ela pode dar uma visão totalmente distorcida do processo. Então, o papel do terceiro setor tem essa diferença muito grande de que tem que entender o segmento, além de entender o terceiro setor, para que possa, com isso, dar treinamento para ver as falhas que acontecem nessa atividade e como, através do treinamento, cumprir essas etapas para que possa atender a demanda local. Então, daí a questão do treinamento do terceiro setor no processo tem uma complexidade muito grande nesse mecanismo. E a atenção que tem que ser observada é exatamente isso. Então, o trabalho de terceiro setor em termos de treinamento é uma demanda específica e tem que ser preparado para tal situação. Tá? Vamos lá, perguntas? Sim, professor, tem perguntas aqui. Eu vou só fazer um comentário que que vem ao encontro que o senhor falou, né? É muito específico mesmo. Por exemplo, no ramo da saúde, farmácia, por exemplo. Faz uma hora mais ou menos que eu voltei de uma farmácia, fui lá com uma receita que veio de São Paulo e hoje é tudo digital. E daí a farmácia lá, os atendentes e tal, não conseguiam ler lá o QR Code, né? E é isso que eu tinha levado a receita impressa, além do... Daí eu tive que ir numa outra farmácia, foi lá seja, então, são coisas que vai surgindo e muito específica. E daí, se eu não tiver o funcionário preparado com treinamento, pensando além um pouco, vai ficar para trás, né, professor? É o tradicional curso de gaveta, prateleira que a gente chama, está indo para água abaixo. Tem aqui uma pergunta da Samantha. Quais as melhores fontes de pesquisa? Acho que é com relação à necessidade do treinamento, né? Sim. Infelizmente, o que tem que ver para cada tipo de treinamento e cursos, olha a grade que está sendo proposto, se aquilo interessa a você no processo, antes de você embarcar no treinamento, qualquer coisa. Então, olha a grade, veja se aquele assunto é compatível com a sua necessidade, para não perder tempo em certos cursos e processos. Infelizmente, não existe nenhum tipo de receituário para isso. A gente tem que ter o bom senso de acompanhar para a gente poder observar esses detalhes, tá? Tem uma outra pergunta também da Samantha aqui. Você sente que os conselhos estão abertos ao terceiro setor? Não, na verdade, nem conhece, na verdade, né? Então, a gente tem que provocar, porque a grande parte dos profissionais, dos conselhos profissionais, não tem conhecimento do papel que o terceiro setor pode fazer. Porque a visão normal do pessoal é simplesmente assistencialismo ou coisa de benemerência e não como uma ferramenta para desenvolvimento econômico e social. Então, infelizmente, existe esse buraco no processo, tá? Tem uma pergunta do Luiz aqui. Professor, estamos querendo realizar um curso de capacitação específico para síndico de condomínio. Temos que ter Sim. alguma autorização especial ou algum órgão governamental? Não, não tem nenhum. Esse é um chamado curso livre, pode ser feito, se tem vários tipos de curso sendo oferecido, não tem nenhum tipo de situação. Só que aí tem que observar uma questão, tá? Como se forma, né, um síndico no processo, né, como monta esse tipo de situação? Ela é uma associação também, só que ela não é de interesse público, é uma instituição fechada apenas para moradores do processo, então não tem os mesmos vantagens de uma organização aberta de interesse público. Então, muitas vezes, se torna uma situação apenas para despesa e não para receita. E o pessoal que trabalha com essa área imobiliária não tem tomado cuidado nessa observação. Tá? Inclusive, para o Luiz, esses cursos está curso livre na Lei 93, 94, 96, né? É permitido e tal,
desde que a entidade ou desculpa, professor, falar aqui, a entidade ou a empresa, consultoria que está dando essa gestão aí, esse curso, esteja no CNAE lá, não lembro agora que a minha tem isso aí, Sim. né? Tem o CNAE lá para fazer isso. Específico para isso. Tá? Tem outro aqui, não sei aqui o nick, achar espaço, alguma coisa aqui, eu não vou, senão eu tenho medo de errar o nome aqui. Estou abrindo um instituto, associação, sobre o meio ambiente, história locais. Trabalho em específico com árvores cambuí, cambuí acho que é o nome, né? Que dá o nome da minha cidade. Alguma sugestão? Cambuí, que eu conheço, está situado no sul de Minas, é uma árvore em processo, e eu acho que no município de Cambuí mesmo, acho que já não tem mais essa árvore. Um caso desse aconteceu também lá em Minas Gerais, em outra cidade chamada Joanésia. Joanésia é uma árvore, e no município inteiro acho que encontraram uma única árvore de Joanésia no processo, né? Isso acontece bastante. Quer ver um caso mais clássico que aconteceu em São Paulo? No estado de São Paulo tem um município chamado Jabuticabal, tá? E na cidade de Jabuticabal, que devia ter Jabuticaba Pampulha, havia uma única praça que tinha 4 árvores de jabuticaba, era a única referência. Então a cidade inteira não tinha esse tipo de árvore. Isso, infelizmente, faz parte de um processo que, quando você constituía o município, você poderia escolher uma variedade da fauna e flora nativa no processo como símbolo da cidade. E isso era uma condicionante obrigatório de identificação do município. E muita gente não tem esse tipo de cuidado nesse processo. E deveria ter leis municipais, inclusive incentivando que adotasse esse tipo de produção de tal maneira que caracterizasse a justificativa da denominação da cidade no processo. Então, é um trabalho muito interessante que pode ser feito, e não só isso, propor daí uma espécie de legislação para que possa ter as caracterizações do município mantida e para que pudesse manter a sua denominação. Tá? O pessoal lá da pergunta, lá da Espaço, já falou que a árvore tem lá, cara. Tem. Uma sugestão aqui, professor. Aqui não seria bom, já que está falando em árvore, ambiente, meio ambiente e tal, né? E histórias locais, seria quase que desmembrar em uma associação do meio ambiente e tal, a árvore e tal, e outra seria quase cultura, histórias locais. Não seria isso, professor? Na verdade é o seguinte, tem uma obrigação através da educação que 20% da matéria tem que ser baseado em informações locais no processo. Então, a produção de material para isso seria importante para fazer parte da grade curricular dos cursos, como uma referência bibliográfica e manter com que isso seja feito de uma maneira mais ativa. Então, sim, pode fazer uma associação, na verdade, cultural para essa atividade. Não seria tanto ambiental, seria muito mais de preservação da cultura e do patrimônio histórico da cidade. Tá? Tem uma pergunta do Genaro. No curso de balconista, fazia tempo que eu não balconista, né? Eu fui balconista lá na década de 70, tá, Genaro? Além das especificidades do tipo de produto, tinha o profissional a passar informações sobre características locais. Sim, não só características locais, mas tem que entender o produto no qual está vendendo o processo. Então tem que fazer com que a pessoa entenda o produto. Não adianta ser só balconista para vender coisa parecida. Ela não sabe nem para que ela está lá no produto. Então, ela tem que ter esse tipo de desconfiômetro desse mecanismo. Então, é um treinamento específico que tem que ser dado para essa pessoa, além da questão do produto em si, mas sim também a questão da sua localidade, da sua história, da sua comunidade, para que possa também orientar o uso desse material. Então, é um curso específico, sim, só que, infelizmente, não é dado dessa forma. É dado de uma maneira genérica para ser um balconista, acabou.
De que não interessa, cuidar de balcão. Então, são situações completamente distorcidas, infelizmente. Tá? Tudo bem? Eu tenho na minha carteira lá uma profissão, lá nos primórdios da humanidade, de balconista, cara. Mas Exatamente. naquele tempo era secos e molhados, hoje é mercado, mas vamos deixar para lá. Deixa eu ver aqui, Bom, professor. tá no Não tem, horário. já não tem mais pergunta aqui também, não, professor. Próxima semana, qual que é o tema mesmo? A próxima semana, dia 21, é suporte aos movimentos sociais. Tá bom. Vamos lá. Bom, né, pedir desculpa hoje outra vez aí, que tivemos um problema sério aqui de internet, só agora há pouco que conseguimos restaurar, mas mais uma etapa que nós estamos cumprindo e vamos tentar fazer a programação para o próximo ano. Muitos já organizadores receberam a proposta da programação, a gente pede que o pessoal dê uma olhada, para depois dar a resposta para a gente poder montar até novembro desse ano, a gente possa fechar a programação do ano que vem. Tá? Então, estamos acolhendo as sugestões nesse processo. Tá? Então, muito obrigado por vocês aí. Obrigado aí, Belimar, pela atenção e por esse sufoco que passou hoje agora aí, casa de sinal aí, tá bom? Obrigado, professor, pelos seus ensinamentos e obrigado a todos pela compreensão. Estamos juntos na próxima semana. Ok, tá Um bom. abraço a Então, todos. boa noite para vocês.